Let's begin with a quick word of prayer and then we'll start. Vamos começar com uma rápida oração e então começaremos. Father, I thank you so much for this opportunity to come and bring your word to these dear people. Senhor, quero agradecer a oportunidade de vir aqui e trazer a tua santa palavra a essas pessoas. We pray that your Holy Spirit would guide us into the truth of your word. Queremos pedir que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar em todo esse período. That our hearts and minds would be sanctified in your truth. Que as mentes dos presentes estejam santificadas na tua verdade. And that as we come to understand your word better, we will come to know you better. E que possamos entender a sua palavra e, consequentemente, te entender também melhor, Senhor. And live lives that glorify you. E viver uma vida que te glorifique. It's in Christ's name we pray. Em Cristo Jesus que oramos. Amen. Amém. As an evangelist, my first love is expository preaching. Como evangelista, o meu amor maior é a pregação expositiva. Preaching God's word verse by verse. Pregar a palavra de Deus verso por verso. But another aspect of my ministry is this seminar that I've developed entitled Clouds Without Water. Mas outro aspecto do meu ministério é esse seminário que eu intitulei de Nuvens Sem Água. And Clouds Without Water is a reference out of the book of Jude, verse 12. E Nuvens Sem Água é uma referência ao livro de Judas, verso de número 12. And Jude refers to false teachers in a number of different ways. E Judas se refere aos falsos profetas e mestres de variadas formas. He says they are hidden reefs in your love feasts. Ele diz que são manchas em suas festas de amor. It says they feast with you without fear, caring only for themselves. Dizem que eles não têm temor a Deus, que só se importam consigo mesmos. And that is one of the sure signs of a false prophet, is they care only for themselves. They do not care about you. E esse é um dos primeiros sinais de um falso profeta. Eles só se importam consigo mesmos. Eles não se importam com você. And then Jude says that they are clouds without water. E aí Judas diz que eles são nuvens sem água. And the picture there is that false teachers have the appearance of having some nourishment. E traz essa aparência de que falsos mestres parecem poder nutrir. But no nourishment ever falls from them. Mas nenhuma chuva, nenhuma nutrição cai deles. They leave the ground below them dry and parched. Eles deixam o solo que está abaixo deles totalmente seco. And this seminar, Clouds Without Water, specifically is dealing with what is known as the Word of Faith movement. E esse seminário Nuvens Sem Água está lidando especificamente com o que é chamado de movimento da palavra da fé ou evangelho da prosperidade. That's the proper name given to a movement that's more commonly known as the prosperity gospel. Esse é o nome do movimento que é mais conhecido como teologia da prosperidade, o evangelho da prosperidade. The health and wealth gospel, the name it and claim it gospel. O evangelho da saúde e da riqueza plena. Basically, the doctrine that says it is always God's will for a Christian to be wealthy. Basicamente, aquela doutrina que é ensinada que diz que é sempre da vontade de Deus que o cristão tenha bem-estar. And it's always God's will for a Christian to be physically healed. E que é sempre da vontade de Deus que o cristão seja curado. We should never be sick. Que o cristão nunca fica doente. Or if we do get sick, physical healing is guaranteed provided that we have enough faith. Ou que se por acaso ele fica doente, a cura é garantida se ele tiver fé suficiente. Or provided that we sow a seed into some preacher's ministry. Ou dada também se nós semeamos uma oferta em dinheiro no ministério de algum desses pregadores. If you ever hear a preacher tell you, sow a seed into my ministry so you can reap a harvest. Se por acaso você ouvir um pregador da prosperidade dizer, semeie no meu ministério para que você possa ter uma grande colheita. In other words, give me money and God will bless you. Em outras palavras, me dê dinheiro que Deus vai te abençoar. Then you know you're dealing with a false teacher. Então você pode ter certeza que está lidando com um falso profeta. The Word of Faith movement is led by people such as Benny Hinn. O movimento Palavra da Fé é liderado por pessoas como Benny Hinn, Kenneth and Gloria Copeland, Creflo Dollar, e Gloria Copeland, Creflo Dollar, Jesse Duplantis, Jesse Duplantis, Joyce Meyer, Joyce Meyer,
Joel Osteen, Joel Osteen, Joseph Prince, Joseph Prince. and then we also are going to look at something called the New Apostolic Reformation. E nós vamos olhar também para um movimento chamado Nova Reforma Apostólica. And this is a twin movement to the Word of Faith movement. E esse é um irmão gêmeo do movimento Palavra da Fé. The New Apostolic Reformation has even more emphasis on miracles and signs and wonders. Mas a Nova Reforma Apostólica tem ainda mais ênfase em sinais, maravilhas e curas. And modern day apostles. E apóstolos nos dias de hoje. In this movement you have people like Bill Johnson and Cindy Jacobs. E nesse movimento você tem pessoas como Bill Johnson, Cindy Jacobs, Todd Bentley and Stacy Campbell. Todd Bentley e Stacy Campbell. So these two movements have much more in common than their small differences. Então esses dois movimentos têm muito mais em comum do que propriamente diferenças. So we'll kind of be treating both as one and the same, because essentially they are. Então vamos tratar os dois como se fossem um só, porque essencialmente eles são um só. Just a little bit of background information as to how I first became interested in this movement. Só um pouco de informação contextual, como é que eu me tornei interessado nesse movimento. I was born with a handicap, cerebral palsy, Eu nasci com uma deficiência, paralisia cerebral, and when I was a teenager, when I was 16 years old, a neighbor of mine came up to me quando eu tinha 16 anos de idade, eu era um adolescente, um vizinho meu veio até mim and he said, "Justin, God has spoken to me and he said that he's going to heal you." e ele me disse: Justin, Deus me disse que vai te curar, As long as you have enough faith. contanto que você tenha fé suficiente. And at age 16, this really resonated with me. E aos 16 anos de idade, aquilo realmente mexeu comigo. I wanted to be healed. Eu queria ser curado. I wanted to run and play sports and do all the things that my friends were doing. Eu queria correr como todo mundo, jogar futebol como todo jovem. And so I really latched onto it. Então eu realmente me agarrei àquela palavra do meu vizinho. And my neighbor told me about a faith healer that was coming to my hometown named Nora Lamb. Então meu vizinho me contou sobre uma pregadora que prometia cura divina chamada Nora Lamb. She was a Chinese Word of Faith preacher. Ela era uma pregadora do movimento Palavra da Fé chinesa. And so a very long story short is that I went to see Nora Lamb fully expecting to be healed. Então, para encurtar a história, eu fui ver a Nora Lamb realmente esperando ser curado. But obviously I was not. Mas, obviamente, eu não fui. I'm still crippled. Eu ainda tenho deficiência física. So that was my first exposure to the movement. Então, essa foi a minha primeira exposição àquele movimento. Even though at the time I didn't know it was a movement at all. Contanto, mesmo que naquela época eu não sabia que era um movimento propriamente dito. Years later, when I was in seminary, I began to study this movement at a more academic level. Anos depois, eu fui estudar esse movimento no meu seminário de uma maneira mais acadêmica. And I came to realize that the origins of the Word of Faith movement are not Christian at all. Então eu percebi que as origens do movimento Palavra da Fé não são cristãs de modo algum. The origins of the Word Faith movement can be traced back directly to the metaphysical cults. Mas as origens desse movimento podem ser traçadas com cultos metafísicos, Like Christian Science, New Age, and New Thought. como ciência cristã, nova era e novo pensamento. And so, what is being taught now on Christian television Então, o que tem sido ensinado agora na televisão cristã em geral, through networks such as TBN and the Inspiration Network and Daystar, com canais como TBN, Inspiration, All Star, canais americanos de televisão cristã, almost everything that you see on Christian television, quase tudo que você vê na televisão cristã hoje, maybe not 100%, but I would say upwards of 95% of what you see on Christian television is this word faith theology. talvez não 100%, mas eu diria que 95% daquilo que você acompanha na televisão cristã hoje é desse movimento Palavra da Fé. And it is cultic doctrine that has been wrapped in some Christian lingo. E é uma sorry? Cultic doctrine?
E é uma doutrina cultica, de origem ocultista, que está sendo ensinada. It's made to appear to be Christian, but in fact it is not. Pode até parecer cristã, mas na verdade não é. So we're not going to get into the doctrines of the Word of Faith movement tonight. Então nós não vamos adentrar as doutrinas do movimento Palavra da Fé esta noite. What I want us to do tonight is to just lay some groundwork. Mas o que eu quero fazer é colocar algumas bases. This session, this introductory session is entitled The Duty of Discernment. Essa sessão introdutória é chamada de O Dever do Discernimento. We're going to talk about the importance of discernment and what the Bible has to say about discernment. A gente vai entender melhor o que é discernimento e aquilo que a Bíblia ensina sobre ter discernimento. Okay, go to number 7. Number 7. Okay, the number 7. Next one. The Bible has much to say about discernment. A Bíblia tem muito a dizer sobre discernimento. The primary word for discernment in the Hebrew language is the word bin. A palavra discernimento em hebraico é a palavra bin. Okay, you can read that. A palavra bin quer dizer percepção ou entendimento. Separar coisas umas das outras nos seus pontos de diferença para fazer uma distinção. The word bin is used some 250 times throughout the Old Testament. A palavra bin é utilizada cerca de 200 vezes ou mais em todo o Velho Testamento. So discernment is a prominent theme in the Old Testament, Então, discernimento é algo proeminente no Antigo Testamento, as it is in the New Testament as well. como também é no Novo Testamento. The primary word for discernment in the Greek language A palavra principal para discernimento na língua grega is the word diakrasis. é a palavra diácrisis. It means a distinguishing, a clear discrimination, judging. Quer dizer uma distinção, uma clara discriminação, juízo. And then the verb form of the same word is a word anachrono. E a palavra verbal desta é anácrino. It means to distinguish, to separate out, to test. Quer dizer distinguir, separar ou testar. And dear friends, we are to test all things. E queridos, nós devemos testar todas as coisas. 1 Thessalonians 5:21, Paul says, test all things. 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo diz, provai todas as coisas. We are to test everything through the lens of Scripture. Nós devemos testar, provar todas as coisas através das lentes da Escritura. We are to even test ourselves. Devemos até testar a nós mesmos. We are to test ourselves, examine ourselves to see if we are truly in the faith. Devemos verificar se nós mesmos estamos verdadeiramente na fé em Cristo Jesus. Discernment is not an option for the Christian. Discernimento não é uma opção para o cristão. It is a mandate. É um mandamento. It is our duty to be discerning. É uma obrigação exercer discernimento. Now, some Christians have the gift of discernment. Agora, alguns cristãos têm o dom do discernimento. And so for some Christians, discernment comes very naturally or very supernaturally, if you will. Então, para alguns cristãos, o discernimento vem de uma maneira muito natural ou de uma maneira muito sobrenatural, se você quiser assim. But most of us do not have the gift of discernment. Mas muitos de nós não têm o dom do discernimento. But just because that may not be our gift, Mas só porque esse pode não ser o nosso dom principal, that's not an excuse not to exercise discernment. isso não deve servir de desculpa para não exercer discernimento. It is incumbent upon all of us to exercise discernment. Discernimento é um dever de todo cristão, de todos nós. So to say, oh, well, discernment, that's just not my gift, I'm going to leave that for somebody else. Então dizer assim, discernimento, esse não é o meu dom principal, vou deixar para outra pessoa. That's just an excuse. Isso é só uma desculpa. You may not have the spiritual gift of mercy either. Você pode também não ter o dom de misericórdia, por exemplo. That may not be your primary spiritual gift. Pode não ser o seu dom primordial, o seu dom principal. But guess what each and every single one of us can do? Mas adivinha só o que cada cristão deve fazer e exercer? We can all still exercise mercy, right? Todo cristão deve exercer misericórdia, certo? We can show people mercy. Devemos mostrar misericórdia às pessoas. So to say, well, discernment, that's just not my thing,
Então dizer discernimento, esse não é o meu negócio, eu não sei fazer isso, that's not valid. isso não tem valor diante da palavra. We must all exercise discernment. Todos devemos exercer discernimento, sem exceção. One of the things that makes false teachers so appealing to people Então, uma das coisas que faz os falsos mestres ser tão aparentáveis às pessoas, tão atrativos às pessoas, and yet so dangerous at the same time e ainda assim tão perigosos ao mesmo tempo, is that not everything that false teachers teach is false. é que nem tudo aquilo que esses falsos mestres ensinam é falso. Some of it is right, Algumas coisas são verdadeiras, but there's enough error and heresy mixed in with the truth to corrupt the entire thing. mas tem erro e heresia o suficiente para corromper toda a verdade que está ali. I have here a bottle of water, Eu tenho aqui uma garrafa d'água and I could drink this water e eu posso beber essa água, perfectly fine. perfeitamente boa. But what if I were to put in just a little bit of strychnine, poison, into this water Mas o que acontece se eu colocar só um pouquinho de veneno dentro dessa água and let it dissolve? e deixar dissolver? Then should I drink it? Eu deveria bebê-la? No, it would kill me. Claro que não, vai me matar. And the same can be said of the Word of Faith movement. E o mesmo pode ser dito a respeito do movimento Palavra de Fé. Though the percentage of error and heresy in the Word of Faith movement is far higher than in this illustration of the water. Muito embora o elemento de erro e heresia presente no movimento Palavra de Fé seja muito maior do que a ilustração que eu acabei de dar das gotinhas de veneno na água. So it's not that everything that Benny Hinn or Joyce Meyer teaches is wrong. Então não é que tudo que o Benny Hinn e a Joyce Meyer ensinam está errado. Even a broken clock is right twice a day. Até um relógio quebrado está certo 2 vezes ao dia, não? But there is enough poison in it to corrupt the entire thing. Mas tem veneno suficiente nisso para corromper a coisa toda. The Bible says that a little leaven leavens the whole lump. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. The quintessential, the primary passage for discernment in the New Testament is Acts chapter 17, verse 11. A palavra principal para discernimento na Bíblia é Atos 17, verso 11. Okay, do you want to read it? Ora, esses, os bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, para ver se essas coisas eram realmente assim. So Paul and Silas were out preaching the gospel. Então, Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, They came to the city of Thessalonica. e eles foram até a cidade de Tessalônica. But in Thessalonica, Paul and Silas were not received well at all, Mas em Tessalônica, Paulo e Silas não foram recebidos bem, nor was their message. nem sua mensagem. So they had to leave Thessalonica, and then they came to the city of Berea. Então eles deixaram a cidade de Tessalônica e partiram para a cidade de Bereia. Chegaram ali. And in Berea, Paul and Silas were received well, E em Bereia, Paulo e Silas foram recebidos muito bem. as was their message. Também foram recebidas, a sua mensagem também foi bem recebida. And notice that the Bible says that the Bereans were more noble than those in Thessalonica. E note que a palavra declara que os bereanos eram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. Now why? Why were the Bereans more noble than those in Thessalonica? E por que os bereanos eram considerados mais nobres do que o que estavam em Tessalônica? I think we have 3 indications in this one verse of Scripture. Eu acho que nós temos pelo menos 3 indicações nesse verso da Escritura. Number 1, the Bereans were considered noble because they studied the law. Primeiro, os bereanos eles eram considerados nobres porque estudavam a palavra de Deus, estudavam a lei. In other words, they were students of God's Word. Em outras palavras, eles eram estudantes da palavra de Deus. Dear friends, we must be good students of the Word of God. Queridos, precisamos ser bons estudantes da palavra de Deus. God has revealed Himself to us in His Son, Jesus Christ. Deus se revelou a nós em seu Filho, Jesus Cristo. And we have a perfect, inerrant, infallible record of that in His Word. E nós temos um registro infalível, inerrante e perfeito aqui nesta palavra.
And we cannot know God apart from knowing His Word. E nós não podemos conhecer a Deus sem antes conhecer a sua palavra. So we must be students of the Word of God. Então precisamos ser estudantes devotos da palavra de Deus. And yet, today, the vast majority of evangelical Christians rarely read their Bibles. E ainda assim a grande maioria dos cristãos hoje não lê as suas Bíblias com frequência. I should say the vast majority of professing evangelical Christians. Ou melhor dizendo, a maioria dos cristãos que dizem ter fé em Cristo Jesus. They may bring their Bibles with them to church on Sunday, Eles podem até trazer as Bíblias aos domingos na igreja, but chances are during the week they rarely, if ever, pick it up. mas tenho certeza que durante a semana eles mal pegam nela. They do not study the Word of God. Eles não estudam a palavra de Deus. And for the vast majority of professing evangelical Christians, E para a grande maioria desses cristãos evangélicos que professam, que dizem ter uma fé em Deus, the terms doctrine and theology have almost become bad words. os termos doutrina e teologia já se tornaram praticamente palavrões. You may have heard someone say something like this: Tenho certeza que você já ouviu algo do tipo: well, I don't need doctrine. eu não preciso de doutrina, I don't need theology. eu não preciso de teologia, I just love eu Jesus. só amo Jesus. That is a foolish statement. Isso é uma afirmação tola. If we really love Jesus as much as we profess to love Him, Se nós amamos Jesus o quanto dizemos que amamos, then don't you think we would want to get to know Him? então você não acha que devemos conhecê-lo melhor? And the only way to get to know Him is by knowing Him in His Word. E a única forma de conhecê-lo é conhecendo-o através da revelação da sua palavra. And it is sound doctrine. E é sã doutrina, It is sound theology e é boa teologia, that deepens our knowledge of God. que nos aprofunda no amor de Deus, And when our knowledge of God is deepened, que nos aprofunda no conhecimento de Deus. E quando o nosso conhecimento de Deus é aprofundado, that enables our love for God to be deepened. isso permite com que o nosso amor a Deus também aumente, também seja aprofundado. And yet today, most people have somehow separated knowledge of God and love for God. E de alguma forma hoje as pessoas conseguem separar amor a Deus de conhecimento de Deus. And they'll say, well, you've got your knowledge of God over here. That's one thing. E as pessoas costumam dizer, você tem o conhecimento de Deus aqui, isso é uma coisa. But over here, you see, you have your love for God. And that's what's really important. E do outro lado aqui você tem o amor de Deus, e é isso que realmente conta. As if they're two separate things. Eles tratam como se fossem duas coisas diferentes. But the Bible never separates knowledge of God and love for God. Mas a Bíblia nunca separa conhecimento de Deus de amor a Deus. Philippians chapter 1, verse 9. Filipenses capítulo 1, verso 9. You can read it. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o discernimento, ou em todo o conhecimento. You see here, Paul says that his desire is for his readers' love to abound in knowledge and discernment. Então você observa que o apóstolo Paulo declarou que quer que aquelas pessoas possam aumentar o seu amor e possam aumentar também o seu conhecimento. The Bible never separates knowledge of God and love for God. A Bíblia nunca separa amor a Deus de conhecimento de Deus. It always combines these things. Dá sempre para combinar essas duas coisas. And all these people who profess how much they love Jesus, E essas pessoas que apenas falam quanto que elas amam Jesus, and yet they do not study His Word, e ainda assim não se propõem a estudar a palavra de Deus, then I would submit to you that they do not love Jesus nearly as much as they profess to love Him. eu digo a vocês essa noite que elas não amam Jesus o tanto que elas dizem que amam. Because if we truly love Him, Porque se verdadeiramente o amassem, we will want to spend time with Him. elas gostariam de passar tempo com Ele, We will want to get to know Him. gostariam de conhecê-lo. And the only way to get to know Him is by knowing Him in His Word. E a única forma de conhecê-lo é conhecê-lo através da palavra de Deus. And men, I want to address the men for just a minute. E eu gostaria de falar com os homens, só por um minutinho. Men, it is our responsibility to be the spiritual leaders in our home. Homens, é nossa responsabilidade
responsabilidade sermos os líderes espirituais das nossas casas. And being the spiritual leader in the home does not just mean taking your family to church on Sunday morning. E ser o líder espiritual da casa não quer dizer só levar a família à igreja no domingo. That is not being the spiritual leader. Isso não é ser um líder espiritual. And yet most men today think that. E ainda assim muitos homens hoje acham que é assim. Oh, well, as long as I bring my family to church on Sunday morning, that I'm being the spiritual leader. Contanto que eu leve a minha família para a igreja no domingo de manhã, isso me torna um líder espiritual. Or if I say the blessing over the evening meal, that's really going the extra mile. Ou se eu orar antes das refeições em família, isso já vai me fazer andar mais uma milha no meu nível de espiritualidade como líder da casa. That's not being the spiritual leader. Isso não é ser um líder espiritual. You've barely scratched the surface with that. Você nem tocou na superfície do que é ser um líder espiritual assim. Being the spiritual leaders in our homes, men, means that it is our responsibility to teach God's word to our wives and to our children. Homens, ser um líder espiritual em nossa casa quer dizer que é nossa responsabilidade ensinar a palavra de Deus para as nossas esposas e para os nossos filhos. Studies show that some 70 to 75% of children who are raised in evangelical homes, Estudos mostram que 3/4, 70%, of children who are raised in evangelical que as crianças que cresceram no Evangelho and make professions of faith in Christ at very young ages, e fazem profissão de fé logo em tenra idade, em uma idade muito nova, and then they get baptized. e aí elas são batizadas. Once they grow up Quando elas crescem and they leave home e elas saem de casa and they go off and they go to college or they start their own families, e elas vão para a faculdade ou começam as suas próprias famílias, once they leave home, guess what else they're leaving? uma vez que elas saem de casa, imaginem só o que mais que elas abandonam. They're leaving the church Elas abandonam a igreja, saem da igreja, and they're not coming back. e elas não vão voltar. Oh, but they got saved. They got baptized. Mas como assim? Elas foram salvas, foram batizadas. They may have been baptized, but they were not saved. Elas podem até ter sido batizadas, mas elas não foram salvas. A genuine Christian can stray from the Lord for a season, Um cristão genuíno pode até ficar distante de Deus por uma temporada, por uma estação, but not indefinitely. mas não definitivamente. If you truly belong to Christ and you stray from Him, E se você realmente pertence a Cristo e se afasta dele, then you know what He's going to do for you? sabe o que ele vai fazer com você? He's going to put you right in the middle of Hebrews chapter 12. Ele vai colocar você bem no meio de Hebreus capítulo de número 12. And He will discipline you. E ele vai te disciplinar. He will bring you back. E ele vai te trazer de volta. So all of these kids who are being raised in evangelical homes, Então todas essas crianças que cresceram em lares evangélicos, and they make professions of faith in Christ at very young ages, e quando eles eram novos fizeram profissão de acreditar em Deus, de ter fé em Cristo, but once they become adults, there's no evidence of conversion in their life. e aí se tornam adultos e não há evidência de salvação em suas vidas, They were never truly saved. elas nunca foram salvas de fato. And men, the responsibility of this, in large part, lies at our feet. E homens, a responsabilidade disso em grande parte é nossa. Because the vast majority of professing Christian men today are not the spiritual leaders in their home. Porque a grande maioria dos cristãos que são homens hoje, dizem ter fé em Cristo, não são verdadeiramente líderes espirituais de suas casas. They have exported their spiritual responsibility to the Sunday school teacher, Eles colocaram a sua responsabilidade de líderes espirituais no professor de escola dominical, or to the youth group leader. ou no pastor de jovens, no líder de jovens. And they think, well, my kids are getting everything they need in Sunday school. Eu acho que os meus filhos vão ter tudo o que precisam lá na escola dominical. My teenagers are getting everything they need in the youth group. Os meus adolescentes vão ter tudo o que precisam junto com o grupo de jovens. No, they're not.
Não, eles não vão. No, they're not. Não. Deuteronomy chapter 11, verses 18 through 19. Oops. Deuteronômio capítulo 8. Go back, yeah. Slide number 8. Yeah. Okay. Should be the next. Oh, is it? Oh, you don't have it. I don't have Yeah, it. oh, there it is. Here it is. Yeah, just read that. No. Okay. Yeah. Deuteronômio capítulo 11, 18 a 19. You want me to read it? Yeah. Diz assim: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 11, 18 a 19. Men, are you doing this? Homens, vocês estão fazendo isso? Are you teaching the Word of God to your families? Vocês estão ensinando a palavra de Deus às suas famílias? This is our responsibility, men. Essa é a nossa responsabilidade, homens. The very best Sunday school teacher with the very best of intentions O melhor professor de escola dominical com a melhor das intenções cannot do what God has designed you and me to do. não pode fazer aquilo que Deus projetou para eu e você fazer. I am not against Sunday school. Eu não sou contra a escola dominical, não. I'm very appreciative for our good Sunday school teachers. Eu acho que tem professores de escola dominical maravilhosos. But men, the primary source of biblical instruction for your children should not be coming from Sunday school. Mas, homens, a fonte primária da palavra de Deus para a sua família não deve ser a escola bíblica dominical. It must be coming from you. A fonte deve ser você. God has designed us to do this. Deus projetou os homens para fazerem isso. So teach the Word of God to your wives and to your children. Então ensine a palavra de Deus para suas esposas e para a sua família. Talk of the things of God with them on a regular basis. Fale com eles sobre a palavra de Deus com regularidade. And men, guard your marriages. E homens, guardem os seus casamentos. Guard your marriages. Guardem os seus casamentos. That is being the spiritual leader in the home. Porque isso é ser um líder espiritual em casa. Also, the Bereans were considered noble because they received the gospel with ready, engaged minds. Os bereanos também eles eram considerados mais nobres porque receberam o evangelho com mentes prontas ou preparadas. One of the things that you'll notice about false teachers Uma das coisas que você vai notar em falsos mestres is that they encourage people to disengage their minds. é que eles motivam as pessoas a desligarem o seu pensamento racional. And they say, if you really want to go deep with God, Eles dizem assim, se você quiser se aprofundar em Deus, if you want to get to the deep, spiritual, mystical things of God, se você quer se aprofundar nas coisas místicas de Deus, you've got to disengage your mind. você tem que desligar a sua mente. Put your brain in neutral. Você tem que colocar o seu cérebro para parar de funcionar. Watch this video clip from Apostle, quote unquote, Guillermo Maldonado. Assista esse vídeo de apóstolo Guilherme Maldonado. And I can give you a list. Faith has been supplanted by reason. Today, we don't do anything unless we understand it. If you go to the scripture, every act of miracle of God, it cannot be explained. That's what supernatural means. Something that cannot be explained is beyond your head, is beyond your reason. If you want to receive your miracle now, you need to disconnect your head. And your reason has its place. I'm not saying you're stupid, that we have to be stupid. That's not what I'm saying. But you can get into the supernatural. You cannot move in the supernatural by the reason. So Maldonado says, if you want to get to the deep things of God, you've got to disconnect your head. Então Maldonado fala que se você quiser se aprofundar nas coisas de Deus, você tem que desconectar a sua mente. But is that what the Bible teaches? Mas é isso que a Bíblia ensina? Absolutely not. Absolutamente não.
The Bible says A Bíblia diz, we are to love the Lord our God with all our heart, soul, and mind. a Bíblia diz para amarmos o Senhor nosso Deus de toda alma, de todo coração e de todo entendimento. He gave us a mind for a reason. He wants us to use it. Ele nos deu a mente para exercer razão e Ele quer que nós a utilizemos. We are to study to show ourselves approved unto God. Nós devemos estudar a palavra se quisermos nos mostrar aprovados diante de Deus. The Bible never tells us to disengage our minds when it comes to the things of God. A Bíblia nunca nos motiva a desconectar nossa mente quando se trata das coisas de Deus. The opposite is true. Mas o oposto é verdade. And by the way, there are no more apostles today. E a propósito, não existem mais apóstolos hoje. Revelation 21 verse 14, Apocalipse 21:14, describing the New Jerusalem, descrevendo a Nova Jerusalém, built on 12 foundation stones, com 12 pedras de fundação, on which are inscribed the names of the 12 apostles. e nelas estão escritas os nomes dos 12 apóstolos. So all of these people today running around calling themselves apostle this and apostle that. Então toda essa gente aí se agitando dizendo, apóstolo isso, apóstolo aquilo. No, you're not. Não, você não é apóstolo não. Thank you very much for applying, but the quota has already been filled. Obrigado por se inscreverem, mas as vagas já foram preenchidas. No more apostles today. Não tem mais apóstolos hoje. And we'll talk more about that on Sunday, E nós falaremos mais sobre isso no domingo. much more in depth. on Muito Sunday. mais, inclusive. Also, the Bereans are considered noble because they tested what they heard by the scriptures. E também os bereanos eram considerados aprovados e mais nobres, porque eles testavam, provavam aquilo que era ensinado pela Escritura. So, even though they received Paul and Silas, Então, mesmo que eles tenham recebido muito bem o Paulo e Silas, they received what they were teaching. eles receberam o que estava sendo ensinado. Notice that they did not take what Paul and Silas were preaching at face value. Não levando em alta conta aquilo que Paulo e Silas estavam ensinando. It says they searched the scriptures to see if these things are really so. Mas a palavra diz que eles estavam procurando nas Escrituras para ver se o que estava sendo ensinado era de fato verdadeiro. I would encourage you not to take what a preacher preaches at face value. E eu encorajo você a não levar em alta conta algo que um pregador prega. Search the scriptures to see if these things are so. Mas procure na Escritura para ver se o que está sendo pregado é de fato verdade. To see if what that preacher, if what he is preaching really does line up with scripture. Para ver se aquilo que ele ensina se alinha com as Escrituras. I would encourage you not to take what I teach you over the next few days at face value. E eu até encorajo vocês a não levar em alta conta aquilo que eu ensino. Search the scriptures to see if these things are really so. Mas procurem na palavra para ver se o que eu ensino é de fato verdade. Because I'm not the authority. Porque eu não sou a grande autoridade. God's word is. A palavra de Deus é. Why do we need discernment? Por que nós precisamos de discernimento? We need discernment so that we will not be like little children tossed to and fro, carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men. Nós precisamos ter discernimento para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. We are living in a day and age today in which there are many winds of doctrine blowing about us. Nós estamos vivendo em um dia e era hoje onde existem muitas doutrinas tentando arrastar a gente. And if we do not exercise discernment, E se a gente não exercer discernimento, we will be tossed to and fro, carried about by every wind of doctrine. nós vamos ser levados como meninos inconstantes por todo o vento de doutrina. And friends, we must know what we believe and why we believe it. E queridos, nós precisamos saber aquilo que nós acreditamos e por que acreditamos. Today, many evangelical Christians at some level know what they believe, Hoje, os cristãos evangélicos, em sua maioria, sabem aquilo que eles acreditam, but they really don't know why they believe it. mas não
Hoje em dia, os cristãos evangélicos não sabem o que acreditam, nem o porquê acreditam. And you ask a lot of them today, well, why are you a Christian? E se você perguntar para eles por que você é cristão, Or why do you believe the Bible? ou por que você acredita na Bíblia, And they will say, well, I was raised that way. e ele vai te dizer assim, eu fui criado assim. I hope you've got a better answer than that. Eu espero que você tenha uma resposta melhor que essa. We need to know what we believe and why we believe it. Nós precisamos saber no que acreditamos e por que acreditamos. Because if we don't, we will be tossed to and fro, carried about by every wind of doctrine that comes along. Porque se a gente não fizer, nós seremos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. By the trickery of men, Paul says. Pelo engano dos homens, é o que Paulo diz em Efésios 4:14. Just because somebody can write a popular best-selling book, Só porque alguém escreve um livro muito popular, campeão de vendas, just because a pastor may pastor a very large church, só porque tem um pastor que pastoreia uma igreja bem grande, and they have all the bells and whistles in the big churches, e eles têm todas as parafernálias de assobios e sinos nessa igreja, that does not necessarily mean that God is the source of that growth. isso não necessariamente quer dizer que Deus é a fonte desse crescimento numérico. There are a lot of men and women out there who are trying to trick us. Existem muitos homens e mulheres aí fora que estão tentando nos enganar. And I want to chase a rabbit here just for a minute. Does that mean, chase a rabbit. Bring something else to your attention here just for a minute out of this verse. Eu gostaria de considerar algo a mais aqui para vocês essa noite. Notice, to whom does the Apostle Paul compare those people who are easily tossed to and fro? Note com quem o apóstolo Paulo compara essas pessoas que são levadas em roda por todo o vento de doutrina. Who does he compare them to? A quem ele compara? Children. Crianças, não é isso? No original, crianças. Nothing is in the Bible by mistake. E nada está na Bíblia à toa. The Apostle Paul, writing under the inspiration of God's Holy Spirit, O apóstolo Paulo, escrevendo sob a autoridade do Espírito Santo, compares people who are easily tossed to and fro compara pessoas que são levadas em roda por todo o vento de doutrina to children, a crianças. because children are easily tossed to and fro. Porque crianças são facilmente levadas. And parents, you know this. E os pais sabem muito bem disso. You can tell a little child just about anything you want to tell him, and chances are he's going to believe it. Você pode contar qualquer coisa para uma criança, e as chances são muito grandes dela acreditar. Children think very concretely. Children think very concretely. As crianças pensam de maneira muito concreta. They don't yet think in abstract terms. Elas não pensam em termos abstratos. What captures a child's attention one week O que toma a atenção de uma criança em uma semana may be completely disinteresting to them the next week. pode ser totalmente desinteressante para ela na próxima semana. Easily tossed to and fro. Facilmente levada. So parents, be very, very, very careful Então, pais, tomem muito, muito, muito cuidado. when your little 5, 6, 7, 8, 9-year-old child comes up to you Especialmente nessa idade de 5, 6, 7 anos, onde elas vêm para você and says, Mommy and Daddy, e diz, papai, mamãe, I've asked Jesus into my heart. eu I've asked, yeah. Eu pedi que Jesus entrasse no meu coração. I want to be baptized. Eu quero ser batizado, batizada. Be very careful. Tome muito cuidado com isso. Remember the statistics Lembre-se das estatísticas, that somewhere around 75% of children who make these decisions que 75% das crianças que fazem essas profissões de fé, once they grow up, there's no evidence of conversion having taken place. que quando elas crescem não tem evidência de salvação na vida delas. When you look through the language of salvation in the New Testament, Quando você olha sobre a linguagem de salvação no Novo Testamento, it is rather adult sounding language. é sempre uma linguagem adulta. Deny yourself. Negue-se a si mesmo. How many little children do you know who deny themselves? Quantas crianças conseguem entender o que é negar a si mesmo?
How many adults, for that matter, do you know who deny themselves? Mas quantos adultos sabem o que é negar a si mesmos? Take up the cross. Tome a sua cruz. We've really lost sight of the impact of those words. Acho que perdemos de vista o impacto dessas palavras. Nowadays, when we think of taking up the cross, we think of just making it through some tough times. Às vezes a gente pensa que carregar a cruz é passar por períodos difíceis. We think of cancer or arthritis or losing our job as crosses to bear. A gente acha que câncer, artrite ou perder o emprego são cruzes que devemos carregar. Are those trials? São provas? Yes. Sim, Difficult times. provas de tempos difíceis. When Jesus said, take up the cross 2,000 years ago, Quando Jesus Cristo diz, toma a tua cruz, há 2000 anos atrás, people knew exactly what he meant as pessoas entenderam muito bem o que ele quis dizer. because they had seen crosses in action. Porque eles viram crucificações em ação. A cross was a place of death. A cruz era um instrumento de morte. It was an instrument of execution. Era um instrumento de execução. And so when Jesus said, take up the cross 2,000 years ago, Então, quando Jesus disse, tomai a tua cruz há 2000 anos atrás, people knew what he meant. as pessoas entendiam o que ele estava falando. He was saying, you must be willing to die for the gospel. Ele estava querendo dizer, você deve estar disposto a morrer pelo Evangelho, if called upon to do so. e se você for chamado para isso. That is a high bar. Existe uma barra muito alta aqui. The Bible compares being a Christian to being in union with Christ to three different things. A Bíblia compara o ser cristão, estar em união com Cristo, a três coisas. It compares us being in Christ to being a slave. Ela compara estar em Cristo como ser um escravo. We are to present ourselves as slaves to Christ. Nós devemos nos apresentar como escravos de Cristo. It compares us to being soldiers. E ela nos compara também a soldados. Do we send little kids into battle? Isso parece criancinhas brincando de lutinha? No. Não. They lack the physical capacity Elas têm falta de capacidade física and the mental maturity to fight. e não têm maturidade para lutar. That's adult sounding language. Isso é uma linguagem para adultos. It also compares being a Christian to being betrothed, being in a marriage relationship. Também compara o ser cristão como estar em um casamento. If your little 8-year-old child, if your little 8-year-old daughter were to come up to you one day Se a sua filha de 8 anos chegar para você um dia and say, Mommy and Daddy, e dizer, papai, mamãe, Billy is my boyfriend, Billy é meu namoradinho and Billy and I are going to get married. e Billy e eu vamos nos casar. Would that be cute? Isso seria bonitinho? Sure. Claro. Would your little 8-year-old daughter be sincere about marrying Billy? A sua filha de 8 anos estaria sendo sincera sobre casar-se com Bill? As sincere as an 8-year-old girl could possibly be about such things. Tão sincera quanto uma criança de 8 anos pode ser. But chances are you wouldn't be picking up the phone calling the church to reserve it for the happy occasion. Mas tenho certeza que... You wouldn't be calling the church to reserve the sanctuary. Mas tenho certeza que você não ligaria para a igreja para agendar o casamento da sua filha de 8 anos. The language of salvation in the New Testament is adult sounding language. A linguagem de salvação no Novo Testamento é uma linguagem adulta. So be very careful when your little 6, 7, 8, 9-year-old child professes faith in Christ. Então tome muito cuidado quando uma criança, seu filho de 7, 8 anos, 7, 8, 9 anos de idade, professar fé em Cristo Jesus. Salvation should look the same in everyone regardless of their age. A salvação deveria aparecer da mesma forma a todo mundo, independentemente de idade. There should be a godly sorrow over sin. Deveria ter uma grande tristeza sobre o pecado. A person should hunger and thirst after righteousness. A pessoa deveria buscar e ter fome de santidade. Should have a hunger for the Word of God. Deveria ter fome da palavra de Deus. Should have an increasing pattern of holiness. Deveria ter um
padrão crescente de santidade, de separação, a decreasing pattern of sin. e um padrão decrescente de pecado. They should have a love for the brethren. Brotherhood. Brothers, they should have a love for brothers and sisters. Deveria ter amor aos seus irmãos e irmãs em Cristo. There should be a change in that person's life, Deveria ter uma mudança na vida dessa pessoa, a dramatic change. uma mudança dramática. There should be an ability to overcome temptation. Deveria ter uma habilidade de conseguir superar as tentações. And these things are almost impossible to ascertain in a young child. E essas coisas são praticamente impossíveis de acontecer com uma criancinha. It will not be until that child is much older Não vai se evidenciar de fato até essa criança envelhecer, chegar à juventude, well into their teenage years, chegar a adentrar aos seus anos como adolescente. before you'll even begin to have an idea if genuine conversion has taken place. E quando ela chegar à adolescência, à vida adulta, você vai ver se ela é de fato salva ou não. You're not going to tempt a 7-year-old boy with alcohol and premarital sex. Você não deve tentar uma criança de 7 anos de idade com álcool e sexo antes do casamento. But you add 10 years to that age when he's 17, Mas se você adicionar 10 anos a essa idade, quando ele tiver 17 anos, and then it's a different situation entirely. então é uma situação inteiramente nova. So I am not saying discourage your children. Eu não quero desencorajar os seus filhos. If your little child professes faith in Christ, you want to encourage that. E se seu filho ele professa fé em Cristo, você deve encorajar isso. You want to nurture that. Você deve nutrir isso. And you want to continue to teach your child the gospel and continue to teach your child scripture. E deve continuar a ensinar os seus filhos o evangelho e a palavra de Deus. But wait before you baptize them. Mas espere antes de batizá-los. It is only people who have been converted, saved by Jesus Christ that should be baptized. Só as pessoas que são convertidas e salvas é que devem ser batizadas. Give them an extended period of time, years, Dê a elas um período estendido de tempo, anos, to see if they are bearing fruit in keeping with regeneration. para ver se elas estão de verdade dando frutos de regeneração. So just be very careful with children. Então tome muito cuidado com as crianças. All right, let's go to slide 13. How important is discernment? O quanto discernimento é importante. Read this passage. Wait. Romans 1, 28 through 32. Leia essa passagem de Romanos 1, 28 até o 32. Go ahead and stop with 31. Vamos ler? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, odiadores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. A ênfase, sem discernimento. That is a sobering passage of Scripture, is it not? Essa é uma passagem muito séria da Escritura, não é? The Apostle Paul is in Romans 1, he's talking about the wrath of God. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele está falando sobre a ira de Deus. And we see here the wrath of God's abandonment. E você vê aqui a ira de Deus abandonando. God is giving people over to a depraved mind. Deus está abandonando as pessoas do capítulo 1 a uma mente depravada. And notice in this same list of sins, E note que nessa mesma lista de pecados, horrific sins, pecados terríveis, people who are sexually immoral, pessoas que são sexualmente imorais, murderers, assassinos, people who hate God, pessoas que odeiam Deus, who are violent, que são violentas. Paul says also they are undiscerning.
Paulo também diz que elas não têm discernimento. In this same list of sins, sins from which hopefully all of us would recoil from, Nessa mesma lista de pecados, lista que esperançosamente de todos esses pecados nós vamos fugir desses pecados, is the sin of lacking discernment. existe aqui o pecado de falta de discernimento. That is sobering. Isso é sério, irmãos. It is not possible to be a mature Christian and lack discernment. Não é possível ser um cristão maduro e ter falta de discernimento. Anyone who is lacking discernment is an immature Christian at best. At best. Qualquer um que tem falta de discernimento é, na melhor das hipóteses, um crente imaturo, um crente que não está maduro espiritualmente, na melhor das hipóteses. But a pervasive lack of discernment, Mas uma pervertida falta de discernimento, that is a sign of spiritual death. isso é um sinal de morte espiritual. Paul here is not talking about backslidden Christians. Paulo não está aqui falando de cristãos carnais ou desviados. Backslidden is not even a New Testament concept. Esse conceito nem está no Novo Testamento. He's talking about lost people. Ele está falando sobre pessoas perdidas aqui. These are people who have been given over. Essas são pessoas que ele abandonou. And dear friends, if you know someone who has a pervasive lack of discernment, Se você sabe de alguém que tem uma reiterada falta de discernimento, se gloria nisso, a lack of theological discernment, falta de discernimento teológico, that is reason to be concerned. essa é uma razão para você se preocupar. The most popular preacher in the United States and arguably in the world is Joel Osteen. O pregador mais popular dos Estados Unidos e também no mundo é Joel Osteen. He has the largest church in the United States of America. Ele tem a maior igreja de todos os Estados Unidos da América. Joel Osteen has repeatedly denied that Jesus is the only way to be saved. Joel Osteen negou repetidas vezes que Jesus Cristo é o único caminho para o qual nós possamos ser salvos. By his own admission, Joel Osteen does not preach on sin. Ele admitiu várias vezes jamais pregar sobre pecado. And I'm not putting words in his mouth. He openly admits that. I do not preach on sin, he says. E eu não estou colocando palavras na sua boca. Ele abertamente admitiu isso, que não prega sobre pecado, contra pecado. Well, how can you preach the gospel if you do not preach about sin? E como é que você prega o evangelho se você não prega contra o pecado? And all of his sermons are just alike. E todos os sermões dele são iguais. All of his sermons are just like this. E todos os sermões dele têm a mesma forma. God loves you. Ah, Deus te ama. God wants to bless you. Deus quer te abençoar. God wants you to have a nice car. Deus quer que você tenha um carro bom. He wants you to have a nice home. Quer que você tenha uma casona. He wants you to prosper. Quer que você prospere. He wants you to be healed. Quer que você seja sempre curado. You're a victor, not a victim. Você é vitorioso, você não é vítima. You just heard the entirety of his theology. Você já ouviu toda a teologia dele, acabei de te dizer. All of his sermons are just like that. Todos os sermões dele são assim. I would leave his church out of sheer boredom, if nothing else. Eu deixaria a igreja dele por ser chata, se eu não puder acrescentar nada mais. And yet, he's the most popular preacher on the planet. E ainda assim, ele é o pregador mais popular do mundo. A shocking lack of discernment amongst professing Christians. Com essa chocante falta de discernimento entre cristãos que professam ter uma fé em Cristo. And I know people who have professed to have been Christians for decades. E eu conheço pessoas que professam ser cristãs por décadas. And they say they love Joel Osteen. E dizem amar o Joel Osteen. Something's wrong. Alguma coisa está errada aí. Dear friends, if the Holy Spirit of God is strong enough to save us, Queridos, se o Espírito Santo é suficientemente forte para nos salvar, He is also strong enough to deliver us out of deception. Ele também é forte o suficiente para nos tirar da heresia. And there is no way that someone can be indwelt by the Holy Spirit of God
E não há forma de alguém estar cheio do Espírito Santo de Deus for very long at all por tanto tempo, without them being able to see that Joel Osteen is a false teacher. sem conseguir ver que Joel Osteen é um falso mestre. Now, a brand new Christian, someone who has just been saved, Agora, se tratando de novos convertidos, novos cristãos, is not going to have a great deal of discernment right out of the gate. ela não vai automaticamente exercer discernimento de uma maneira adequada. It will take a little bit of time. Vai levar tempo para ela exercer discernimento. But if you are saved, if you are indwelt by the Holy Spirit of God, Mas se você é salvo, se você é preenchido, é cheio do Espírito Santo de Deus, He will create in you a desire to read and study God's Word. Ele vai criar em você um desejo por ler e estudar a palavra de Deus. And over time, as you read and study God's Word, E com o passar do tempo, à medida que você estuda a palavra de Deus, and you are indwelt by the Holy Spirit, e você é alimentado pelo Espírito Santo, who illumines the meaning of God's Word to you, que ilumina o significado da palavra para você, guess what you're going to get? adivinha o que você vai conseguir? You're going to get discernment. Você vai conseguir discernimento. You won't be able to avoid it Você não vai conseguir evitar. any more than you would be able to avoid getting wet when you jump into a swimming pool. Assim como você não consegue evitar ficar molhado quando você pula em uma piscina. It's gonna happen. Vai acontecer. So all of these people who claim to have been Christians for 5, 10, 20, 30, 40, 50 years, Então toda essa multidão de cristãos que afirma ser cristão por 50, 60, 70 anos yet they've got no discernment, e não tem discernimento algum, something is very, very wrong. alguma coisa está muito, muito errada. The Holy Spirit is not a weakling. O Espírito Santo, Weakling. He's not weak. o Espírito Santo não é tão fraco assim. He is strong. Ele é forte. He is mighty to save. Ele é poderoso para salvar. If he's strong enough to save us, he is strong enough to deliver us out of Se deception. ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para nos tirar da heresia. So a pervasive lack of discernment is a sign of spiritual death. Então essa reiterada falta de discernimento é um sinal de morte espiritual. If your life is marked by these sins, Se sua vida é marcada por esses pecados, if you have a life that is characterized by these sins, se você tem uma vida que é caracterizada por esses pecados, you need to examine yourself to see if you're in the faith. você deve examinar a si mesmo para ver se você realmente pertence a Cristo. Okay. All right, well, let's take a break. Let's take a 15-minute break. Bom, vamos tomar um intervalo de 50 minutos. Okay, is that 20? 20 20. minutos. 20 minutos. 20. 20. 20. 20-minute break. We'll come back 20 minutos de intervalo. 10 after.